Chegou o palestrante. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos aqui no salão. Bom dia a quem nos acompanha pelas mídias digitais. É com muita alegria, né? Muita alegria mesmo que estamos aqui reunidos para esse segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Obrigado. Estamos aqui reunidos para buscar, cada um de nós, no seu íntimo, a nossa melhora interior, né? A nossa reforma íntima, né? Tirar de dentro de nós as mágoas, os rancores, a tudo aquilo que nos prejudica e que é contrário ao nosso objetivo, que é atender e praticar as leis divinas, né? Vamos deixar isso de lado, pelo menos enquanto estivermos aqui nesse trabalho, porque depois que sairmos, nós vamos estar bem melhores, né? Bem melhores porque essas mágoas, essas atitudes negativas que todos nós temos dentro de nós, né? Porque somos espíritos ainda imperfeitos, vai sair de dentro de nós. E a espiritualidade aqui vai nos ajudar a colocar coisas boas, bons pensamentos, boas atitudes, bons comportamentos e boa saúde física, psíquica e espiritual. Tá bom assim ou queremos mais? E tudo depende só de nós. Essa que é a verdade. A nossa postura mental. Bons pensamentos que as coisas vêm. Alguém vindo nesse trabalho hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui? Tem um casal ali e tem essa moça aqui no corredor, a Márcia, que também pela primeira vez, né? Esse casal seja muito bem-vindo, viu? Aqui vocês vão encontrar muita luz, muita bênção, assim como todos nós. E se vocês precisarem de alguma orientação, alguma ajuda, qualquer coisa, procure nós aqui, aqui em cima, ou a Márcia e o Paulo aí pelo salão, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos aos nossos recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso antes do início da palestra. Prato do dia, hoje nós temos baião de 2, à venda lá fora, ao término dos trabalhos, para quem quiser adquirir. Cesta básica, todo mês nós repetimos para vocês. Todo mês, a Casa de Paz e Amor em Jesus prepara cerca de 400, 450 cestas básicas. 400, 450 famílias assistidas. Por base, no mínimo, 4 pessoas por família. Temos aí em torno de 1.800 pessoas. 1.800 pessoas, no mínimo, que precisam de alimentação. Vamos ajudar essas pessoas? Quem puder colaborar conosco, trazendo uma cesta básica ou mais, ótimo. Quem não puder, traga um item, um pacotinho de sal, né? Um pacotinho de arroz ou de feijão, está ótimo, a mesma coisa. Vamos ajudar com o que pudermos. Mas eu não posso ajudar, ou mesmo eu não quero ajudar. Não tem problema, a gente respeita todas as posições. Se você não puder, faça suas preces, né? Para que a casa consiga, mais um mês, ajudar essas famílias. Maiores informações na nossa livraria. A casa oferece vários cursos que já foram divulgados aqui para vocês, né? Muitos cursos doutrinários. É interessante, é muito bom quem quiser poder fazer algum dos cursos. Ainda há tempo. Procurem informações, por favor, em nossa livraria ou direto
no nosso site www.pazeamor.org. Todas as informações em geral se encontram no nosso site. Você clicando lá vai abrir, vá em mural. Lá você tem todas as informações. Bem, os nossos trabalhos de hoje vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com o Ricardo, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Luciane, prece inicial, Vanderci, vibrações gerais dos passes das águas, Elaine, prece final, Fernanda. Hoje, o tema da palestra se refere ao capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem vai ministrar a palestra para nós, ele está estagiando aqui conosco, está começando a trabalhar na Casa de Paz e Amor em Jesus. É um grande amigo nosso, velho de casa, nosso companheiro de alguns anos, o nosso querido Davi Almeida. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus continue sempre a nos abençoar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mensagem da Agenda Cristã de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 34, previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que não se transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que não se convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitua imponderação. E cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. É uma perfeita equidade, e uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Bom dia. Agora, vamos calmamente fechando os nossos olhos, nos acomodando no banco, escutando o pulsar do nosso coração e elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai querido. E agradecer neste domingo, nesta manhã dominical, de palestra, evangelho e passe, agradecer a vida, agradecer o sol, o sorriso belo de uma criança, a família, e vamos pedir que a espiritualidade amiga
acompanhe as palavras do nosso amigo Davi, que ele estudou, planejou e vai falar com muito amor para todos nós. E que possamos, na semana, pensar e repensar sempre nas palavras da palestra desta manhã. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, e que assim seja. Um pouquinho só. Aí. Sim, só um minutinho. Bom dia. Nossa, foi melhor do que a parte da manhã. Mas considerando a proporção da manhã que o pessoal ainda chega meio sonolento, foi igual. 100% as duas turmas, da manhã e da agora. Se bem que nós estamos da manhã ainda, né? Todos bem? Com Deus no coração? Ou deixa as preocupações tomar conta e esquece de Deus? Aí pegou, né? Mas hoje, o tema, há muitas moradas na casa do meu pai. É um tema que nos traz reflexão. Não sei se vou conseguir reproduzir o que eu falei no primeira atividade, mas vamos dar sequência. Há muitas moradas na casa do meu pai, é um tema que nos faz refletir muito sobre a nossa vida. Então, eu tenho por hábito, não só ler o capítulo, tentar entender, estudar um pouco, e depois que eu faço isso, eu procuro ouvir palestras. Vou lá no YouTube, seleciono palestras confiáveis, de pessoas confiáveis, né, comentários, para que não fique uma opinião só minha. Então, eu procuro ouvir um pouco mais sobre o tema. Então, eu estava hoje pela manhã, no carro até, junto com a minha filha, e estava ouvindo um comentário sobre isso. Ele fez uma citação, é uma responsabilidade muito grande, gente, estar aqui, né? A nossa palestrante mora aqui, fica difícil para mim aqui, hein? Eu estava ouvindo e ele fez um comentário da pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Mas antes disso, antes de falar dos assuntos em si, eu sempre pergunto para mim mesmo, o que no estudo do Evangelho, seja qual for o livro, eu consigo extrair para a minha vida do dia a dia? Se eu ficar na reflexão de conceitos, será que isso é suficiente? Ou eu tenho que extrair dali o que é necessário para mim, para que minha vida cotidiana seja melhor? Essa é a reflexão que eu faço. Eu procuro sempre extrair o que é necessário, para que eu tenha uma vida diferenciada, uma vida melhor. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas existe sempre uma tentativa e eu direciono dessa forma. Há muitas moradas na casa do Pai, fala justamente sobre o processo evolutivo, que aqui vai falar da evolução dos mundos, vai falar de mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, vai falar sobre nós, espíritos encarnados, expiações, vai falar provas, desculpa, até perdi aqui, causa das misérias humanas, que é tudo ali muito próximo, causa das misérias humanas, vai falar de certas coisas aqui que tem tudo a ver com o nosso processo evolutivo e de nós fazermos uma reflexão, para nós fazermos uma reflexão sobre como está sendo a minha conduta no dia a dia. Na pergunta 55, peço licença para ler, que é super interessante, essa pergunta que fala sobre os mundos, que é o capítulo 3 também, fala sobre a criação, e o quinto é a pluralidade dos mundos, e a pergunta 55 do Livro dos Espíritos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. A resposta, sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes
E imagino que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Deus povoou os mundos dos seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. A acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos o universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem é na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Aqui a resposta dos Espíritos nos coloca em nosso devido lugar. Muitas vezes pensamos que estamos aqui em todas essas galáxias, desses mundos, em tudo isso que nós, hoje, a ciência nos traz e nós conhecemos, que nós estamos sozinhos. Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, existe mundos superiores, mundos inferiores, como diz aqui o capítulo 3 do Evangelho. Os mundos todos são habitados. Seres felizes que já não têm esse sentimento de raiva, de rancor, de ódio, esse mal em si. Seres felizes que o amor prevalece. O amor é puro. A constituição física é diferenciada, é humana, mas é diferenciada, é leve, é suave. A matéria já não impacta tanto na sua constituição, a matéria já não impacta tanto no seu deslocamento, já tem liberdade mais ampla de pensamento com a espiritualidade. Nós somos ainda no mundo de expiações e provas, grosseiros, uma constituição física pesada, ainda impacta em nós muito severamente essa constituição física. A nossa locomoção ainda é muito pesada, muito desgastante. Os nossos pensamentos ainda povoam o negativismo. E ainda existem aqueles mundos inferiores ao planeta Terra, em que é um início, é primitivo, que os seres ainda não estão dotados da nossa inteligência, dos nossos sentimentos, ainda tem grande dificuldade, que o principal é a sobrevivência, através da caça, da alimentação e por aí vai. Então, se nós formos aqui trabalhar o tema em si e estudar o tema em si, ele é profundo. Nós temos que buscar várias fontes e tratar do assunto como se deve. Como eu disse anteriormente, o que é importante para nós nesse momento, que nós temos poucos minutos a conversar? O que eu tiro daqui para o meu proveito? Isso é importante. Se nós estamos falando em casas do Pai há muitas moradas, se nós estamos falando em mundos habitados, se nós analisarmos que nesse planeta Terra existem vários, vamos dizer assim, entre parênteses, vários mundos, tem criminosos, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas mais ou menos que não pensam muito, se quiser dar o truco, tem pessoas ainda que têm grandes dificuldades, tem pessoas de todos os tipos. Então, são mundos que essas pessoas vivem diferenciadas. Nós temos os nossos pequenos mundos, em que o nosso mental gira, independente da família, a gente vai trabalhando isso mentalmente, nós vamos vivendo, às vezes, muito, muito isoladamente, nós vamos criando mundos específicos para nós, às vezes nem percebemos, vamos nos isolando, vivendo aquele mental que é prejudicial à nossa saúde, não só física, como mental, a saúde moral também. Então, nós vamos criando mundos ao redor de nós. Tá, e como tudo isso eu posso refletir, eu posso tirar, e como que eu posso fazer a diferença para que eu tenha uma vida melhor? Primeiro, qual é o objetivo?
que você tem por objetivo? Viver simplesmente aqui? O Humberto brincou aqui que estava estagiando, né? E literalmente nós estamos estagiando. Meu amigo palmeirense. Literalmente eu estou estagiando. Nós estamos estagiando. Nós estamos engateando. Na vida, então, nem se fala. Alguns espíritos mais evoluídos, outros não tanto, mas todos estão no mesmo processo. Dessa busca da evolução contínua. Voltando. Qual é o meu objetivo? O que eu estou querendo para mim? Viver materialmente, no mundo, conforme o mundo exige? Ou eu quero lembrar, pelo menos me lembrar, que eu sou um ser espiritual? O que eu quero para mim? Qual é o meu objetivo? Essa pergunta ela é importante e tem que ser respondida individualmente, nas suas reflexões. Porque quando nós vivemos materialmente, legal, nós temos que viver conforme o mundo exige. Buscar o nosso bem-estar, buscar um carro, buscar uma condição diferenciada social. Perfeito, isso é importante. Mas tudo isso, qual é a importância? Nós damos importância demais da conta ou nós apenas nos utilizamos desses recursos para viver bem? Que não impacta tanto a minha vida a ponto de me apegar a esses bens materiais. Um ponto de reflexão. Por que eu estou nessa família? Por que eu vou brincar um pouco, por que aquele marido que ronca tanto? Né? Por que aquele filho, por que aquela filha? Por que aquela criança com deficiência veio para a minha vida? Por que eu vivo dessa forma? Por que esse social que eu estou atualmente? Por mais que eu faça, por mais que eu tente, por mais que eu lute, por mais que eu tenha ideias criativas, eu não consigo deslanchar os porquês da vida que invadem o nosso coração e a nossa mente. Aí nós falamos de mundos habitados, casas do Pai. Mas onde que está o Pai em seu ser? Onde que Ele está em seu coração? Essa pergunta é importantíssima, porque às vezes nós estamos vivendo tão ferreamente a vida material que esquecemos dele, distanciamos, porque ele está aqui, pronto para dar a mão, e nós estamos nos distanciando. Não é ele que se afasta da gente. Muita gente fala, Deus esqueceu de mim. Não, Deus nunca esquece dos filhos, nós esquecemos dele. O que eu quero preparar para o meu futuro? Qual é a casa que eu quero ter no meu futuro? Vamos viver a vida material plenamente, lembrando que nós somos seres espirituais. Portanto, viver a vida espiritual também. Crianças, jovens, adultos, idosos, não importa. Vamos viver a vida espiritual. Nós temos que ter esse vínculo muito forte em nós, com Jesus. Nós temos que estar ali com Ele, constantemente. Aí, às vezes encontro algumas pessoas, e aí, tudo bem? Graças a Deus. Bacana. E você, o que você tem feito? Como assim? O que você tem feito para você se melhorar? Não, Deus vai prover. É uma linguagem evangélica. Deus vai prover. Bacana. Vai cair do céu? A pessoa titubeia e tal. Vamos fazer a nossa parte um pouquinho? Vamos ajudar? Vamos colaborar? Vamos nos melhorar? Buscar em nós, identificarmos o que nós temos que precisa ser melhorado? Vamos nos esforçar? Seja mentalmente, meus pensamentos não são lá essas coisas. Vou brincar de novo. Às vezes eu fico pensando no Corinthians. Opa, deixa eu pensar no Palmeiras. Né? Então, brincadeira, viu, gente? Então, pessoal,
Vamos sorrir. Vamos nos alegrar. Esse negócio de futebol é pura diversão. Não é nada. Não impacta na minha vida em nada. Não me faz diferente em nada. O que faz diferente é a forma que eu encaro as coisas. Essa é a diferença. Aí você fala assim, né? Tem aqui, ó. Causas das misérias humanas. Aí você tem um ponto. Para quem não estudou, estude principiante. Tem vários cursos na casa. Aí tem um ponto que manda para nós assim. Você é um espírito eterno. Já teve várias experiências, várias vivências. Acumulou muito conhecimento. Hoje você está na sua melhor encarnação. Aí eu brinco, não quero nem saber as anteriores. Mas você está na sua melhor encarnação. Então, diante disso, importa eu saber o que eu fui e deixei de ser? Não importa. Por que as misérias? Porque há uma justiça na lei de Deus. Ninguém fica impune a nada. E não é castigo, não. É o processo natural de causa e efeito. Não é castigo de Deus, não. Deus não castiga ninguém. São as nossas atitudes que nós temos que vai fazer a diferença, positiva ou negativa. Então, essas misérias humanas têm tudo a ver com comportamentos. Aí nós podemos falar da individualidade e da coletividade. Evoluímos individualmente. Mas para o planeta, a coletividade tem que estar no mesmo padrão, praticamente. Para continuar no processo de regeneração. Eu volto para cá depois que desencarnar? Depende de como que foi a sua conduta na Terra. Depende do que você fez. Depende de como que você atuou. Tem pessoas que literalmente não voltam. Tem pessoas que vão ter novas oportunidades. Porque aqui vai ser um local diferenciado futuramente. O processo já está em andamento já faz um tempo. É lento para nós que estamos vivendo na Terra. Para os espíritos, não. Então, o processo já está em andamento. Vamos acompanhar esse processo, retornar aqui a esse planeta com uma nova postura mental, com um novo sentimento, sentimento de lembrar que somos irmãos em Deus, sentimento de amor predominando em nós, e não aquele sentimento da vaidade, do rancor, da raiva, tudo aquilo que nós conhecemos. Aquele sentimento que só nos prejudica. Que nem falam, né? A mágoa é um dos piores sentimentos. Ela vai te corroendo, não é nem a vingança ou o ódio. A mágoa, ela vai te corroendo, ela vai acabando, destruindo você. E por que nós sentimos tudo isso? Por que nós nos ofendemos? Por que ainda nós temos esse sentimento em nós? Aí eu estou fazendo para mim, tá? Não é para vocês, não. Aqui estou vendo só espíritos evoluídos. Eu estou falando para mim. Gente, nós temos que pensar. Né? Quando eu lembro que o nosso mental ele é poderoso demais, que você pode construir, pode destruir com a força dos seus pensamentos, você pode ter um ambiente super agradável no seu lar, você pode ter um ambiente difícil, você pode ter um ambiente super agradável no seu profissional, você pode ter um ambiente difícil, tudo depende da forma que você encara, da forma que você atua mentalmente, retrucando ofensas ou ataques, ou se prevenindo, né, com Jesus, orando por aquelas pessoas que realmente ainda não entenderam o processo. Às vezes é difícil aceitar, mas a superação ela é gratificante. Então, aí nós vamos desenhando um pouco o nosso processo evolutivo. Nós vamos desenhando o porquê dessas misérias humanas. Nós vamos entendendo um pouquinho dos mundos superiores e inferiores. Nós vamos entendendo, gente, de tudo isso, das diferenças
dos estados da alma na erraticidade. Erraticidade, justamente aquele tempo em que o espírito leva para reencarnar. Então ela é um estado errante. Só é espírito errante, não é por erro não, mas só é espírito errante aquele que precisa reencarnar. Aqueles que não precisam mais, que são os espíritos altamente evoluídos, esses não são espíritos errantes. Nós precisamos reencarnar mais 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias até aprender as lições. Ponto. O que nós queremos para o nosso futuro? Qual é a casa que nós queremos montar no nosso futuro? O que nós estamos planejando para nós? Essa é a pergunta. O que nós estamos planejando para nós? Na intimidade do ser, cada um tem os seus questionamentos. Reflitam a respeito. O que eu quero para mim? Vamos pôr entre aspas, seja egoísta, pense em você um pouquinho. O que eu quero para mim? Porque com certeza aquilo que você quer para você vai impactar nas pessoas que você gosta. Vai impactar na família. Você vai entender o porquê mais daquela família, o porquê mais daqueles filhos. Vai entender uma série de coisas que acontecem na sua vida. Vai entender um pouco mais sobre a bondade e justiça de Deus. Isso é aceitação, resignação, perdão. É viver o mundo sem esquecer que somos filhos de Deus. Viver o lado espiritual também. Eu tiro desse capítulo o processo evolutivo. Nós podemos aprofundar de uma forma muito mais ampla cada assunto. Não tem tempo. Mas eu tiro o processo evolutivo, que todos nós estamos inseridos. E depende de cada um de nós a velocidade que nós vamos avançar ou não, do que nós queremos literalmente para nós. Que Deus nos... Já acenderam a luzinha. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e tenhamos a consciência de que somos filhos de Deus. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Davi, pela palestra e por esse convite de repensarmos o nosso comportamento, a nossa atitude. Então vamos agora, todos nós, nos colocarmos numa posição confortável, deixando a nossa coluna ereta, fechando os nossos olhos, aqueles que se sentem confortáveis, e vamos respirando de forma consciente. Respirar de forma consciente nos traz mais tranquilidade. Respire 2, 3 vezes. E agora os médiuns iniciam o passe. Passe que vai cuidar desta morada tão importante para nós, que é o corpo físico. Amar, cuidar, respeitar esse corpo físico. Todos nós temos o dever para com este corpo. Quando buscamos o passe, quando buscamos a melhora, ela passa pelo físico, pelo mental e pelo espiritual. E o passe vai canalizando a energia através do médium,
que está conectado com a espiritualidade. E essas energias vão do alto da nossa cabeça, o frontal, que é na região da testa, o laríngeo, na região da garganta, o cardíaco. Cada um desses centros de força tem um papel importante com o equilíbrio físico, mental e espiritual. A região do gástrico. Todos os órgãos tão importantes, desde o esôfago que vai descendo, até o nosso estômago, fígado, pâncreas. E agora na região também do nosso baixo ventre, que tem órgãos tão importantes para filtrar o nosso sangue, para excretar aquilo que não precisamos mais. Intestino, a bexiga. E as pernas são ativamente também energizadas. E até a nossa coluna vertebral. Os nossos ombros agora vão ficando mais leves. Uma sensação de calor, de sono, de tranquilidade nos envolve. Pois conectamos um outro nível de energia. E assim cuidamos dessa morada que é o corpo físico, deste templo que deveria ser sagrado para todos nós. Antes de adoecer, o corpo vai dando sinais que ele precisa descansar, que ele precisa de vitaminas, de alimentos que te fazem bem. Vamos então ouvir quais são as necessidades deste corpo físico. Cada vez mais a ciência, a psicologia, que estuda a mente humana, como a psiquiatria, vai nos convidando a se conhecer, a conhecer as nossas necessidades. E cabe a nós as escolhas. O livre-arbítrio, para aqueles que ainda não tiveram conhecimento, é essa capacidade que eu tenho de escolher boas companhias, relacionamentos, o alimento, o estilo de vida, tudo aquilo que precisamos para evoluir. E são pequenas mudanças de hábito, onde eu incluo ao longo do dia uma prece, onde eu escolho um momento do dia para ouvir uma boa música, para fazer uma caminhada, para mudar um hábito alimentar. Às vezes queremos grandes mudanças, mas não começamos pelos pequenos hábitos. O hábito do Evangelho no lar, uma vez na semana. Aqueles que sentem a necessidade, uma vez ao dia.
São pequenos instantes que reabastecemos o nosso espírito, que alimentamos o nosso espírito. Que possamos então buscar a oração, não só nos dias difíceis, mas nos dias que acordamos com um lindo sol. Os dias que acordamos e temos a oportunidade de ir para o trabalho. Temos a oportunidade de cuidar daqueles que amamos. Isso não é um fardo. Isso é um grande privilégio. E muitas vezes são os nossos pais, um amigo. Esses momentos que consideramos difíceis, com certeza, em algum momento da nossa vida, vamos entender que eles foram o mais produtivo, pois eles deram a nós a oportunidade do cuidado, do amor e de reconstruir laços necessários. As nossas vibrações agora vão para as nossas águas, que é um alimento tão importante para o corpo físico. Mas a água fluidificada, ela tem, além de tudo aquilo que precisamos fisicamente, algo a mais. Onde os médicos da espiritualidade depositam em nossos vasilhames o complemento para o tratamento, para o remédio. Que possamos então beber deste líquido fluidificado ao longo da semana, junto com os nossos medicamentos, acompanhados de uma prece. Assim somos. Matéria, pensamento e espírito. Que essa seja uma semana produtiva para todos nós. Que o nosso lar seja também um reduto de paz, de respeito e de amor. Assim como encontramos aqui na Casa de Paz e Amor, no Caspage e no Crepade, que são as nossas casas que se propõem ao serviço assistencial, ao serviço fraterno. Que Jesus nos abençoe, abençoe a cada trabalhador e a todos nós, as nossas famílias e aos nossos amigos. Para encerrar então este nosso Evangelho, que nos convidou a uma semana diferente, a uma semana melhor. Convido a Fernanda para fazer para nós a prece de encerramento. Agradecemos a Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, a toda espiritualidade amiga aqui presente, que tantas bênçãos derramaram sobre todos nós. Que possamos ter uma semana plena, que sigamos firmes, fortes, valorosos. E se em algum momento a dúvida, a tristeza se aproximar, que possamos nos lembrar do dia de hoje e de todas essas bênçãos que aqui recebemos, para que possamos nos fortalecer. Que tenhamos todos uma semana plena, uma semana de paz, de tranquilidade, com Cristo em nossos corações. Que assim seja. Fonte de luz, paz e
amor em Jesus.